Pessoal, estou gravando a aula de hoje para disponibilizar numa plataforma de streaming posteriormente. Só lembrando, então, que aqui na aba arquivos, onde está o arquivo, olha só, esse aqui, ó, exercícios de fixação. Vocês, quando vocês forem usar esse arquivo, você seleciona aqui e clica em baixar, tá? Não esquece de baixar ele, porque se você só clicar em cima, ele vai abrir e você vai alterar o arquivo original, certo? Então, para não alterar o original, você clica na bolinha e baixa, beleza? Então, aqui, esse arquivo, ele vai abrir assim. Ele vai ter, ó, várias subdivisões aqui, certo? E o objetivo, então, é praticar, como está o nome ali, né? Exercícios de fixação. O objetivo é a gente praticar aqueles cálculos que a gente já fez naquela planilha para entregar, tá? Essa daqui não é para entregar, tá? Mas é legal fazer, tá, gente? Quando não é para entregar, o pessoal geralmente não faz, né? Mas é legal fazer, tá? É importante fazer para poder praticar aí, certo? Então, eu coloquei as funções básicas, tá? E elas vão aparecer aqui embaixo, certo? Então, você vai clicando, tá vendo? Eu vou clicar aqui, tenho outra planilha. Clico aqui, tenho outra. Então, eu tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 planilhas. Dentro de um arquivo só, tá? É o mesmo arquivo com 12 planilhas, certo? Então, esse primeiro aqui, ele tem alguns nomes, TV, som e o total. Aqui, então, o cálculo é uma adição. A adição eu calculo da seguinte forma. Isso aqui é bem fácil, tá, gente? Só relembrando mesmo. Como eu disse, exercício de fixação. Então, ó, eu começo com o sinal de igual, vou clicar aqui em TV, apertar o mais, né, e clicar em som. Então, ele vai somar para mim B4 mais C4, as duas células. A hora que eu der Enter, ele me dá o resultado 8 mais 6, 14. Eu vou clicar de volta aqui nessa célula e vou arrastar para baixo. Certo? Ó, eu arrastando para baixo, então, ele me deu a soma total, certo? De quanto cada vendedor vendeu, então. Se eu quiser fazer um gráfico de vendas, né? Fazer um gráfico aí para ver quem vendeu mais. Vou selecionar tudo isso aqui, ó, tá vendo? Tudo isso aqui. E vou aqui em inserir. E eu vou inserir esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico de colunas 2D. Certo? Olha só. Por aqui, se ele ficar desse jeito aqui, sem caber muito, eu clico nessa bolinha aqui, tá vendo? E arrasto para cá. Ó, ele vai arrastar. Coloquei ali em cima, mas tudo bem, certo? Então, aqui eu vejo quem vendeu mais. Aqui fica muito mais visível, né? Do que na planilha, certo? Se eu quiser, eu posso arrastar e tirar da frente também o gráfico, tirar da frente da planilha, certo? Então, aqui a gente vê visivelmente quem vendeu mais foi a Fernanda. Então, no total, né? Foi a que vendeu mais, beleza? A gente consegue alterar o título do gráfico, por exemplo, colocar ranking e, sei lá, melhores vendedores. Eu consigo, se eu quiser, alterar aqui a cor, por exemplo, desse verde aqui, ó,
Vou clicar nele, tá vendo? Dei um clique, eu posso vir aqui em formatar e escolher outra cor, tá vendo? Vou ali em formatar, preenchimento da forma, ó, um verde mais vivo aí. Posso vir aqui no vermelho, tá vendo? Dou um clique e aqui no preenchimento escolher outra cor, certo? Então, isso aqui, ó, tá vendo? Eu tô clicando aqui e posso escolher cores diferentes aí para deixar mais visível o gráfico, certo? Esse gráfico ele pode ser alterado também aqui, ó, no design do gráfico. Não tá aparecendo. Tá, no design do gráfico, eu posso alternar, por exemplo, aqui linhas e colunas. Aqui no caso, ele inverteria, né? Mas invertido não vai ficar muito legal. É melhor deixar dessa forma mesmo, certo? Tem alguns layouts aqui, ó, layout rápido, tá vendo? Esse primeiro layout, então, olha só, ele mostra a legenda aqui do lado, né? Eu tenho outro layout para mostrar a legenda em cima, eu acho que fica mais legal em cima, né? E eu tenho vários outros layouts, tá vendo? Você pode ir passando o mouse sobre eles. Gostei desse aqui, ó. Você pode ir passando o mouse sobre eles e aí você vê, né, o layout que você acha mais legal. Esse aqui, ó, o layout 10, ele aparece a numeração, tá vendo? Só gostaria que abrir mais, ele aparece, então, a numeração da soma ali, certo? É uma das coisas que dá para fazer, então, esse gráfico aqui, tá? Vou tirar ele da frente aqui. Tranquilo, aí, isso daqui era facinho, né? Era só para relembrar. Oi? Deixa eu só tirar uma dúvida. Vamos supor, isso eu estou perguntando porque eu tive essa dúvida no meu trabalho hoje. E eu não soube responder. No caso, se esses vendedores eles fossem de cidades diferentes, aí do lado, antes da TV, tivesse lá as cidades. Aí cada um fosse de um estado diferente. Tem como eu dividir, tá tudo misturado, entendeu? Um de São Paulo, outro de Minas, tudo misturado. E eu quero separar eles por cidade, entendeu? Tem como eu resumir nisso? Só os de São Paulo em cima, só os de Minas no meio, só os, entendeu? Ah, tem. Vamos colocar aqui. Eu vou acrescentar, ó. Eu vou selecionar, tá vendo? Vou arrastar para cá para criar mais uma coluna, vendedor. Aqui você fala é a cidade. Isso. Aí tem cidades e tá embaralhado, você fala? Tem 2, 3 que são de São Paulo, mais 2, 3 que são de outro estado, outra cidade. E eu quero separar os que são só de Rio Claro, os que são só de São Paulo, os que são só de, entendeu? Vamos colocar embaralhado aqui. Ele tá assim, tudo misturado, né? Isso. Aí tem como eu juntar tudo que é de uma cidade só? Sim, espera aí. Deixa eu colocar aqui as bordas. Se você seleciona tudo assim, tá vendo? Seleciona tudo, né? Todas as colunas que tiver na tabela. Aí você vem aqui em classificar e filtrar. Aí você vai na classificação personalizada. Aí aqui, na classificação personalizada, ele tem os rótulos, tá vendo que são os títulos. Sim. E aí você escolhe cidade. E aí, por exemplo, em ordem alfabética de A a Z. Aí dá OK, aí ele separa. Assim você fala? Ah, isso. Eu precisava disso aí hoje, não conseguia. Desse jeito, a classificação aqui. Ah, belezinha. Beleza? Obrigadão. Bom, vamos continuar então.
Aí a subtração. Então, eu tenho o salário bruto, né, menos os descontos, salário líquido. Esse daqui também é bem simples. Eu começo com o sinal de igual, salário bruto menos os descontos, eu vou ter aí, então, como resultado, o salário líquido. Eu dou um Enter, certo? Eu clico de novo, aí eu vou clicar na alcinha aqui e puxar para baixo. Eu acabei de me lembrar uma coisa, teve gente que falou que no celular não dá para puxar, né? Tem gente que está fazendo no Excel no celular? Sou eu, Sora. Dá para puxar, só que você não consegue puxar a fórmula junto. Ah, é? Você consegue só selecionar, mas, por exemplo, que nem a senhora falou da fórmula C, que você puxava e a fórmula acompanhava. No meu, não, tem que digitar célula por célula. E se você der 2 cliques nesse cantinho aqui, ó, der 2 toques, tá vendo? Porque no computador dá certo, ó. Eu posiciono aqui, dou 2 toques, ele preenche o resto. Depois... Eu já tentei, ele só selecionava e desselecionava. No computador eu acho que é mais fácil. Até aquela que eu falei com a senhora, formatação condicional no celular também não consegui achar. Ah, entendi. Então realmente não deve ter mesmo. Estranho, eu achava que... na verdade, eu uso no celular só para visualizar alguma coisa. Eu nunca usei direto no celular mesmo. Mas, aparentemente, eu achava que tinha todos os recursos. Eu vi que algumas coisas não tem, então. Mas a maioria ele vai ter, né? Dá para fazer bastante coisa. Bom, vamos lá na multiplicação, então. Aqui, a multiplicação, eu tenho, então, o salário que a pessoa ganha por hora. Essa planilha aqui é meio antiga. Naquela época que eu fiz essa planilha, R$5 era dinheiro, né, para ganhar por hora. Então, eu vou multiplicar o salário hora pelas horas trabalhadas, e aí eu vou ter o salário bruto. Então, eu começo com o sinal de igual, R$3 aqui, vezes, né, a multiplicação pelo 220, que é geralmente o tanto de hora que a gente trabalha por semana. R$660. Aí eu posso dar 2 toques, tá vendo? Ele preenche para mim. Certo? Eu tenho aqui também... Isso aqui é só relembrando, tá? Essas primeiras 4 aqui, elas são mais fáceis, né? Depois a gente vai complicando. Eu fui colocando aqui em ordem de dificuldade, as mais fáceis, e depois a gente vai complicando aqui, certo? Pessoal, então aqui, ó, o salário, eu tenho o salário bruto, né, e a quantidade de horas trabalhadas. Para descobrir o salário por hora, então eu começo com o sinal de igual, 660, barra é a barra para cá, tá? O pessoal geralmente inverte a barra, se for a barra invertida não vai dar certo, tá? Ó, divisão, então, certo? Aí eu puxo aqui. Pessoal, divisão às vezes dá uma dízima. O que é uma dízima? Se eu vier aqui, tá vendo, a diminuir ou aumentar casas decimais, eu vou aumentar. É que aqui não deu nenhum deu dízima, mas dízima é quando você dá um númerozão grande, assim, sabe? Então, você vem aqui em diminuir casas decimais. Aí você vai diminuindo as casas decimais para deixar do jeito que você quer, tá? Porque às vezes a divisão ela dá um número muito quebrado, né? Então, aí você pode aumentar ou diminuir as casas decimais para ficar do jeito que você precisa, certo? Pessoal, campeonato de futebol aqui. Olha só. Pontos. Deixa eu ver. Olha só, aqui, cada vitória vale 3 pontos e cada empate vale 1 ponto, certo? Então, aqui, como que eu vou fazer o total de pontos? Eu começo com o sinal de igual. Então, ó, cada vitória vale 3 pontos. Então, eu vou pegar a vitória e multiplicar... Opa,
Peraí, deu errado aqui o negócio. Vitória, né? E multiplicar por 3. Cada vitória vale 3 pontos. Aí eu tenho que somar o empate, certo? Eu tenho que somar a coluna aqui do empate, que vale 1 ponto, certo? Então, aqui, como é tudo na mesma linha, eu posso puxar, certo? E ele me dá o resultado aqui, tá? Essa coluna de pontos, eu não sei porque que ela tá fazendo aqui. Acho que não tem essa coluna aqui, na verdade. E aqui, o saldo de gols... Essa parte aqui também não tem. Desculpa, pessoal, coloquei coisa a mais aqui. O saldo de gols é os gols feitos menos os gols sofridos. Uma conta de menos. Essa daqui também é muito fácil, tá? Essas 5 primeiras aqui que eu peguei são muito fáceis, certo? Só para relembrar, agora, então, essas funções do máximo e mínimo e soma, certo? Quando a gente está somando somente 2 valores, a gente pode somar dessa forma, um mais o outro, certo? Porém, no caso dos gastos mensais, que eu tenho 5 células de gasto, eu poderia fazer assim, igual energia, mais água, mais telefone, até poderia, pessoal, mas não vai ficar legal, certo? Porque vai demorar muito para fazer e você vai ter muito mais linha de soma, né? Sendo que tem um jeito muito mais fácil de fazer, que é com a função soma, certo? Então, sempre que você tiver que somar muita coisa, você usa a função soma, certo? Igual soma, abre o parênteses, aí você vai somar, então, todas essas linhas aqui, tá vendo? Dos gastos, certo? Vou fechar o parênteses aqui, dar um enter, eles deu o total do mês, então, e aí eu posso dar 2 toques aqui, descobrir essa forma mais fácil. Aqui deu nada, né, porque faltou fazer o total anual aqui, tá? Pessoal, se estiver muito rápido, vocês me falem, tá? Eu costumo dar uma acelerada mesmo. Se estiver muito rápido, vocês me avisem. Aqui, igual soma, abre o parênteses e vou selecionar todos esses campos aqui, tá vendo? Para fazer a soma. Então, aqui eu tenho o total anual de energia. Posso dar 2 toques também. Nesse caso aqui, na horizontal, os 2 toques não funcionou. Eu vou puxar, então, para cá. E aí eu tenho todo o gasto aqui da pessoa. Como que eu faço o menor gasto? Então, eu quero saber qual foi o menor gasto entre energia, água, telefone, pessoais e carro. Eu vou fazer a função mínimo, certo? Então, eu começo com igual, mínimo, olha só, mínimo tem acento, mínimo tem acento. Se você não pôr o acento, a função não vai dar certo, tá? Aí eu vou selecionar energia, água, telefone, pessoais e carro. Vou fechar o parênteses, ele vai me retornar o menor gasto. O menor gasto, então, foi R$12 da água, certo? Vou dar 2 toques aqui. Vou arrastar para baixo aqui, certo? E o máximo, como que eu faço o máximo? Função máximo, então, certo? Igual máximo. E aí eu vou selecionar de energia até carro, só até carro, tá? Porque se eu pegar o total do mês, lógico que o maior gasto vai ser esse. Então, é só até carro.
Aí ele retorna para mim o maior gasto. O maior gasto, então, no mês de janeiro foi R$84, que é o gasto com o carro. Sempre é o maior, né? O maior gasto do mês é sempre com o carro mesmo. Certo? Facinho esse, né? Tranquilo, gente. Pessoal, eu esqueci do copo de água. Só um minutinho, tá, gente? Eu só vou buscar um copo de água, porque senão eu não consigo continuar falando. É um minuto, tá? Ai, desculpa, pessoal. Vamos lá. Continuando, então. Aqui, olha só. Nessa função aqui, compras, né? Funções diversas. Então, todas essas funções aqui, na verdade, ele está me pedindo a maior compra. A maior compra, então, é a função máximo. Igual máximo. Para ele me retornar a maior compra, então eu vou selecionar todos esses valores aqui. Dá um Enter. Então, ele me retorna o maior valor dentro desse intervalo, que no caso, R$1.000, né? A menor compra. Então, a menor compra, né? A função mínimo. Para ele me retornar o menor valor dentro desse mesmo intervalo, certo? Ele vai me retornar o mínimo, então. O menor valor, que é R$280. A média semanal igual função média com acento, tá? Vou selecionar todo o intervalo e ele dá um Enter, então, beleza? E ele me dá, então, a média desse intervalo, média simples, tá? Média aritmética, no caso. E o total semanal? Total semanal é uma soma, que seria a soma, então, dessa semana aqui. Igual soma. E seleciono todo esse intervalo, certo? Outros aqui seria para fazer a mesma coisa. Eu vou fazer um pouquinho mais rápido, pessoal, porque esses aqui são muito tranquilos, tá? Então, vamos lá. A maior compra vai ser igual máximo. Eu vou selecionar todo esse intervalo aqui, certo? Dá um Enter. Ele me retorna a maior compra. A menor compra, função mínimo. Então, para ele me retornar o menor valor dentre esse intervalo. A média semanal igual média, abro parênteses, seleciono o mesmo intervalo, ele vai me retornar a média dessa semana e a soma de toda semana é a função soma, certo? Função soma aí para ele me retornar a soma desta semana. Na outra linha, todas as linhas aqui são iguais, certo? A maior compra, função máximo, eu seleciono todo o intervalo. A seguinte é a função mínimo desse mesmo intervalo. Seguinte, a média. São intervalos pulados, a gente não consegue fazer o negócio de arrastar, certo? Total semanal, que é a
Opa. O último, função máximo. Função mínimo para retornar o menor valor. Função média para ele me retornar a média semanal. E a função soma para ele me retornar a soma do mês, da semana, desculpe. Beleza? Aqui do lado eu coloquei uma informação, né? Explicando o que era para ser feito, tá? Aqui eu tenho funções diversas. Então, aqui eu tenho uma lista de nomes, ó, eu tenho 56 nomes, e eu quero saber a média das idades, a pessoa mais velha, a pessoa mais nova, a quantidade de pessoas com mais de 60 anos, quantidade de homens e quantidade de mulheres. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é ordenar, vou ordenar em ordem alfabética. Ó, seleciono todos os valores, então, menos os rótulos, né, que seria o título, eu não seleciono, só os valores mesmo. Venho aqui em classificar e filtrar, classificação personalizada. Vou classificar pelo nome, tá vendo? De A a Z, em ordem alfabética. Certo? Ordenei, então, em ordem alfabética aqui as pessoas. Tem pessoas com nome igual. Tá? Se eu quiser ordenar por idade, a mesma coisa. Seleciono todos os valores. Classificar e filtrar, classificação personalizada, só que eu vou colocar por idade, valores das células do menor para o maior, ou seja, da pessoa mais jovem para a pessoa mais velha, ok? Certo? A mais jovem tem 11 anos, a mais velha 87. Vamos fazer, então, as funções aqui. A primeira delas, então, é a média das idades. A média é fácil, é a função média, igual média, abro parênteses e seleciono todos os valores, certo? Seleciono todos os valores, ele me retorna, então, a média das idades, a média aritmética. A média aritmética não é muito exata, tá? Agora, a pessoa mais velha. Qual que é a função da pessoa mais velha? Função máximo, né? Igual, máximo. Para me retornar do mesmo intervalo, tá vendo? Para ele me retornar a pessoa mais velha. O valor, né, a idade da pessoa mais velha. No caso, 87 anos, né, tem a pessoa mais velha. Eu vou centralizar isso aqui, tá? 87 anos tem a pessoa mais velha. E a pessoa mais nova, função mínimo. Como eu ordenei em ordem alfabética... Desculpa, pessoal, silenciando aqui o celular. A função mínimo, vou selecionar todo o valor. Opa, faltou uma letra aqui. Pessoal, esse erro é legal, que aí a gente vê, tá vendo? Quando ele der esse erro aqui, nome,
quer dizer que você errou o nome da função. No caso aqui eu esqueci de uma letra, mínimo, certo? Agora, a quantidade de pessoas. Que função que a gente usa aqui para ver a quantidade de pessoas? Eu quero contar quantas pessoas tem aí. E aí, alguém sabe? Isso, contar valores. Quem que falou foi a Laís. Igual. Conte ponto valores, ó. Conte ponto valores. Eu quero saber a quantidade de pessoas. Contar quantas linhas possuem valores, né? 55. Na verdade, eu não precisava fazer com a idade aqui, quer ver? Ó, eu vou arrastar para cá e fazer com a coluna A. Vamos ver se com a coluna A vai dar certo. Dá certo também, tá vendo? Ele conta, o conte ponto valores, ele conta quais células possuem qualquer valor. E valor é qualquer coisa, uma letra, um número, tá? Desde que não esteja vazio, ele conta. Então, eu tenho 55 pessoas. Aqui ele vai até os 56, mas porque a primeira coluna é o rótulo, né? Ou seja, o título, tá? E agora, pessoas com mais de 60 anos. A gente vai utilizar o conte.c, ou seja, ele vai contar um intervalo de acordo com um critério, certo? Então, o intervalo vai ser as pessoas, né, que vão ser contadas de acordo com o critério. O critério vai ser, então, esta coluna ser maior do que 60. Opa! Desculpa, não é isso não. O intervalo é a mesma coluna, é a coluna B, né? O intervalo. E agora o critério é ser maior do que 60, isso? Maior do que 60. Vamos ver. 11 pessoas têm mais do que 60 anos. Vamos ver. Realmente, são 11. Então, olha só, vou mostrar a fórmula com zoom, certo? Então, eu selecionei do B12 até o B56, que é a coluna onde eu tenho as idades, certo? E aí, o critério que eu coloquei é ser maior do que 60, certo? E eu coloco esse critério entre aspas, tá? E as duas coisas separado pelo ponto vírgula ali. Se você achar difícil, você pode ir pelas funções ali em cima, que também é outro jeito de fazer a mesma coisa, certo? Ó, vou fazer pelas... Deu 11, tá? Mas eu vou fazer pelas funções, só para mostrar. Então, eu vou mostrar outro jeito de fazer a mesma coisa, tá? Então, eu vou aqui, tá vendo? Nesse ezinho, esse ao contrário aqui, clicar em mais... Aí, a função é conte.c, né? Então, é uma função lógica. Deixa eu ver se é uma função lógica. Não, não é. Bom, eu vou vir aqui em tudo, tá vendo? Tudo. E aí, eu procuro ela aqui. Ela vai estar em ordem alfabética. Vai ser o conte.c. Ele tem o conte.c também, ó, que seria para contar de acordo com mais de um critério. A gente vai utilizar o conte.c, que a gente tem um critério só. O intervalo, eu
eu clico aqui, tá vendo, nessa barra e tiro da frente, né, para eu poder selecionar o intervalo. Então, o intervalo é este intervalo aqui, certo? E o critério é ser maior do que 60, tá? Ó, deu 11, certo? É as duas maneiras de fazer a mesma coisa, tá? Quantidade de homens. Para poder somar a quantidade de homens, eu tenho que utilizar outra função. Tem que ser o soma-C. Ou seja, ele vai somar de acordo com... Desculpa. Não. Peraí, pessoal, deixa eu fazer aqui primeiro, depois eu já falo, tá? Não. Esse é o conte.c também, tá? É a mesma função. Desculpa, pessoal. Eu fui confirmar. Então, eu começo com o sinal de igual, conte.c, ou seja, ele vai contar quantos valores tem de acordo com um critério, certo? Então, eu seleciono todo o intervalo, coloco um ponto vírgula para separar, e aqui o critério entre aspas. O critério, no caso, é ser masculino, certo? Masculino. Então, ele vai contar quantas vezes a palavra masculino aparece nesse intervalo aqui, certo? Vou dar um enter. Então, 20 homens aí. Para contar as mulheres, a mesma coisa, porém, ao contrário. Igual, conte.c. Conte.c. Seleciono o intervalo, mesmo intervalo, e vou separar por ponto vírgula e colocar feminino. Certo? 35 mulheres, então, e 20 homens. Vou relembrar outra coisa aqui, que é a formatação condicional. Quem me perguntou aquele negócio das cidades, né, para separar por cidades? Não. Pode ser. Aquela questão que alguém me perguntou, separar por cidade, seria interessante usar a formatação condicional, né, para você colocar cor diferente, por exemplo, nas cidades, certo? Eu vou fazer assim, ó. Seleciono esse intervalo, formatação condicional, realce das regras, né? Vou colocar é igual a, e aqui não é igual a, vou escrever Rio Claro. Tá vendo? Então, aonde for Rio Claro, ele vai preencher de amarelo, por exemplo. Aí eu coloco outra regra. Realçar regra é igual a Porto Alegre. Porto Alegre, então, ele vai preencher de vermelho. Realçar regras é igual a... Vou colocar Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ele vai preencher, então, de... não tem muitas cores, verde.
certo? E aí, se por acaso eu alterar um valor, olha só, aqui eu vou apagar Rio Claro e vou escrever Porto Alegre. Ele já troca de cor automaticamente, tá? Eu alterando o valor, ele altera a cor automaticamente, por isso que chama formatação condicional, tá? Só uma coisa que eu lembrei agora. Continuando lá, então, o soma C. A gente utilizou aqui várias vezes, né, a função conte valores, né, e o conte C. Agora a gente vai utilizar soma C. Pessoal, essas funções que eu estou fazendo com vocês são as funções mais utilizadas, tá? Pode ser que vocês precisem utilizar outras. Porém, pode ser que vocês precisem utilizar outras. Porém, essas que eu estou fazendo são as mais utilizadas, tá? Então, aqui, olha só, eu quero saber, eu tenho aqui os votos, né? Região Sul, região Norte, região Leste, região Oeste, e aqui, nesse exercício, então, você deverá calcular o total geral de votos que cada candidato recebeu. Então, eu quero saber quantos votos a Ana recebeu, Bonfim, Silva, Josué, Amaral. Aqui, então, em cada região, o candidato teve votos, certo? Então, como o nome aqui da planilha está dizendo, né, eu vou usar a função soma C. Então, eu começo com o sinal de igual, escrevo soma C, e a primeira coisa é o intervalo que eu vou colocar aonde está o meu critério, tá? O intervalo está na coluna A. Então, eu vou selecionar toda a coluna A, tá vendo? De tudo aqui. Toda a coluna A, onde aparecem os nomes, certo? Em seguida, eu vou colocar o critério. Qual que é o meu critério? O critério é a Ana, certo? Ou seja, eu quero somar quantos votos teve a Ana. Então, o meu critério aqui é a Ana. Eu vou colocar um ponto vírgula para separar. Em seguida, eu coloco o intervalo da soma, certo? É o mesmo intervalo, só que no caso dos valores. Dessa forma, ele vai olhar nessa coluna da esquerda quando aparece a Ana, e aí ele vai somar a coluna da direita. Vamos ver se vai dar certo? Quando aparece esse Sharp aqui, né, esse hashtag aí, é porque não coube aqui, certo? É porque não coube nessa coluna aí. Então, eu vou dar 2 cliques aqui entre o F e o G, tá vendo? Dou 2 toquinhos, ele já abre, tá? Então, se der essa hashtag é porque não coube, tá? Agora, quantos candidatos o Bonfim, quantos votos, né? Nossa, ele colocou em reais aqui. Não é reais, tá? É a quantidade de votos. Então, eu faço o quê? Eu venho aqui, tá vendo? Nessa setinha aqui e vou colocar em geral, tá vendo? Porque é a quantidade de votos, né? O intervalo não é personalizado, não é real, tá? É a quantidade de votos, certo? Agora, eu quero saber quantos votos, vou centralizar, quero saber quantos votos o Bonfim teve. Então, eu vou utilizar de novo a função soma C. Eu vou utilizar a soma C. Aí é o intervalo onde tá os nomes, né? Ou seja, o intervalo onde eu tô procurando o nome, tá? Ponto, vírgula. Aqui é a E5, que é onde tá o nome do cara, Bonfim, né? Ou seja, o que eu tô procurando. E em seguida, o intervalo da soma, ou seja, o intervalo onde tá os valores que eu vou somar, certo?
Então, o Bonfim teve 3.153 votos, certo? Se a gente fosse somar assim, ó, a gente poderia fazer assim, ó, o Bonfim aqui, mais, tá vendo? Aqui, mais, aqui, mais, aqui, tá vendo? Poderia fazer assim também, tá vendo? 3.153, o mesmo valor. Isso aqui tá certo? Tá certo, né? Funcionou. Só que aí você tem que olhar um por um onde tá o Bonfim. A chance de você esquecer ou errar é muito grande, tá? Principalmente se você tiver uma planilha enorme, com muito mais valores, né? Então, a gente utiliza o Soma C, que vai funcionar bem melhor, tá? Pessoal, dá para fazer de outra forma. Eu vou fazer a mesma coisa de outra forma, que vai ser aqui através das funções. Vou clicar na setinha, vou em mais funções. Eu vou aqui nas recentes. Não, eu não usei recentemente. Eu vou descer a rolagem, então, e procurar ela aqui. Vai ser a soma C. Vou fazer a mesma coisa de outra forma. Olha a quantidade de coisa de soma que tem aqui. Então, a soma C, vou dar OK. Ó, é o intervalo, primeira coisa, né? Ou seja, o intervalo onde tá os nomes, certo? Em seguida, é o critério. Como critério, eu posso tanto apontar essa célula E5, como eu posso colocar como critério o nome do... Desculpa, é a E5, E6, né, que é a que eu estou somando, ou como eu posso colocar como critério o nome da pessoa, eu posso escrever Silva como critério, tá? E o intervalo da soma é esse intervalo aqui, tá? Então, ele vai procurar neste intervalo a palavra Silva, se ele achar, ele vai somar o que está na frente, ou seja, nesse intervalo aqui, certo? Vou dar OK. Silva, 1.996 votos, então, certo? Josué, eu prefiro fazer por aqui, tá? Mas quem prefere fazer pelas... Quem tem um pouco mais de dificuldade, faz pelas funções que vai ser mais fácil. Vou fazer por aqui mesmo. Vou colocar o soma C, coloco todo o intervalo que eu preciso, ponto, vírgula, o critério que eu posso apontar para essa célula, que é onde está o nome da pessoa, né? E o intervalo da soma. E por último, Amaral, soma C, o intervalo, o critério, que é o Amaral, e o intervalo da soma. Certo? Então, quem teve mais votos foi o Bonfim. Visualmente foi ele. Tranquilo? Alguma dúvida até aí, gente? Alguma dúvida, não? Até aí tudo tranquilo? Deixa eu ver quantos alunos tem aqui. 8 alunos? Gente, por que só tem 8 pessoas hoje? O que aconteceu com a galera, hein? Porque a aula é gravada, né? O pessoal assiste depois. Tranquilo? Vamos continuar, então, função C. Essa função C é a mais legal, é a que o pessoal mais tem dificuldade. Professora, posso fazer uma pergunta? Pode. Eu trabalho muito com extratos bancários, essas coisas, e eu tento fazer uma fórmula para ser D mais 1.
E eu sempre estou tendo que alterar manualmente, porque eu não consigo fazer esse bendito C ali. Isso daí entraria no soma C ou só no C? Qual que é a fórmula que eu posso usar? É para fazer qual... eu não entendi qual cálculo que é. É assim, eu trabalho com os boletos, né? Com os clientes que pagam e tudo. Eu preciso saber as datas, mais ou menos, que vão cair o crédito na conta. E o banco, ele trabalha com o dia do vencimento mais um. Então, sempre cai um dia depois que a pessoa paga o boleto. E eu sempre coloco ali nas datas, né? E eu tenho sempre que alterar por exemplo, se pagou dia 15, vai acreditar na conta dia 16. Mas se for final de semana, então cai na conta só na segunda-feira. Então, se ele pagou na segunda, eu tenho que fazer a data mais 3, a data mais 1, mais 2, então, sabe? Então, pela data, você teria que retornar o dia da semana, né? Tipo, vamos ver se ele retorna 16. Você precisa saber primeiro o dia da semana, né? Antes de fazer o cálculo, né? Porque daí eu coloco assim, aí eu pego igual o dia mais 1, o dia mais 2. Tá. Você precisa retornar o dia da semana, quarta. Peraí. Ó, ele te retorna essa função dia da semana, aí você teria que somar mais um se for fim de semana, é isso? Se for domingo? Se, por exemplo, pagou na sexta-feira, aí eu teria que somar, né? O dia eu faço igual, aí eu clico na célula do dia, coloco, pagou na sexta, então sábado, domingo vai cair na segunda. Então, aí mais 3. Então, sexta-feira soma mais 3, sábado mais 2 e domingo... não, domingo não paga, né? É só sexta. Não, só sexta. É só sexta o problema. Eu achei que teria alguma fórmula mais fácil. Você soma mais 3 na sexta? Isso. Então, vamos ver se ele vai dar certo aqui as datas. 17/9. Bom, deixa eu só puxar a data, 17. Então, os dias da semana. Sexta. Então, quando for ser o dia da semana for igual a sexta-feira, então a data mais 2 dias. 3, né? 3 ou 2? 3. A data mais 3. Não sei. Se não, torna a data. Nossa, não é isso, não. Não. Tem que colocar como data. Vamos ver. Ó, por exemplo, dia 18 é sexta-feira, então ele tem que pôr dia 21. E os outros dias? 19. Aí nos outros dias é só 1. Seria isso, ó. Por exemplo, os dias que é sexta-feira 18, 25. 18 e 25 é sexta-feira. Então, aqui, por exemplo, dia 18, ele alterou para 21. Já os outros dias, tá vendo? Ele tá retornando no mesmo dia. Dia 25, que é sexta-feira, ele retornou 28. Seria isso, né? É isso mesmo.
Você viu o que eu fiz? Eu coloquei as datas, né? E aqui eu coloquei para ele me retornar o dia da semana. Vou colar a fórmula aqui para você. Eu coloquei para ele me retornar o dia da semana, que é a... Ele me retorna 4 porque é quarta-feira, 5 porque é sexta, 6 sábado, 7 domingo, 1 segunda, 2 terça, assim vai, né? Quarta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo é o primeiro dia. Domingo é o dia 1, segunda 2, terça, quarta. E aí a função C, eu fiz o seguinte: se a célula J4, que é onde está a data, né, for igual a 6, que é a sexta-feira, então, tá vendo, ponto vírgula para separar. Então, aqui seria o valor ser verdadeiro, ou seja, se a célula for igual a 6, né, que é sexta-feira, eu somo mais 3. Se não, ele me retorna o mesmo valor, que seria o mesmo dia. Dá para entender? Deu. Nossa, vai ajudar muito. Muito, muito, muito obrigada. Vou colar ela aqui, então. Bom, eu vou deixar ela aqui e depois eu envio esse arquivo também, tá? Tá. Mas aqui, então, eu tenho que formatar como data. Não pode esquecer de vir aqui e formatar como data, porque ele vai aparecer assim, um monte de número. Aí você tem que vir e colocar como data abreviada. Uhum. Então, não pode esquecer de formatar como data. Legal isso aqui. Tá ótimo, obrigada. Pessoal, aqui, então, vamos continuar. As notas dos alunos, eu vou acrescentar aqui casas decimais, porque eu acho interessante deixar uma casa decimal aqui na nota. A nota, às vezes, é quebrado, né? Valor quebrado. E a média? Igual média, abro parênteses, seleciono os dois valores. 8,5, então. Puxo. Agora, aqui, a função C, a mesma que eu fiz aqui para a data dela ali. Então, olha só, a função C. Se for maior do que 5, aprovado. Se não, reprovado. Então, igual C. Se a média for maior ou igual a 5, ponto vírgula. Sempre que eu vou escrever texto, eu coloco entre aspas. Então, abro as aspas, aprovado, certo? Coloco um ponto vírgula para separar. E aqui, se ele não for maior ou igual a 5, só pode ser menor, né? Então, eu já escrevo, abro aspas, reprovado. Beleza? Vou puxar aqui, então. Certinho. Vou colocar uma formatação condicional aqui. Não. Realce é igual a, se for igual a reprovado, ele já coloca de vermelho para mim. Aí eu coloco mais uma regra, né? É igual a, se for aprovado, ele vai preencher de verde. Isso é interessante porque se eu alterar uma nota, ó, essa nota aqui é 4, eu vou alterar para 7. Ele altera a cor também, certo? Essa daqui eu vou alterar para 0. Ainda passou, porque a nota de cá era 10, eu vou colocar 3, certo? Então, a gente alterando o valor, ele altera lá também, tá? Nossa, a gente tá quase acabando, deixa eu ver quantas faltam. Faltam mais 2 aqui. Aqui, vamos lá, esse daqui vai demorar um pouquinho mais, eu acho. Aqui, ele tá pedindo total, ou seja, eu vou fazer a soma, né, desses valores aqui, igual, soma, abro parênteses, vou selecionar todo o valor aqui para ser somado, dou um Enter, clico e puxo.
A média igual... Opa, média... Abro parênteses, a média dos 4 bimestres. Opa, selecionou coisa a mais. A média dos 4 bimestres. Ele me retorna a média. Olha só, tá vendo? Quando ele dá valores muito quebrados, eu venho aqui e aumento ou diminuo as casas decimais, certo? E a situação... Se a média for maior do que 20, aprovado. Olha só, pessoal, essa situação aqui. Eu tenho 3 condições, tá vendo? Eu não tenho 2, eu tenho 3 condições. E agora? Se a média do aluno for maior que 20, aprovado. Se for menor do que 12, reprovado. Se não, recuperação. Como que eu coloco 3 condições? Até então, a gente só fez 2, certo? Vamos acrescentar mais uma condição aí? Então, vai ser assim. Presta atenção que essa daqui vai ficar bem extensa, tá? Começo com sinal de igual, coloco a função C, abro parênteses. Qual que é o primeiro teste lógico? A média do aluno, que é a G3, ser maior ou igual a 20. Se for maior ou igual a 20, ponto vírgula para separar, vai ser aprovado, certo? Porém, eu não posso mais colocar ponto, vírgula e reprovado entre aspas. Por quê? Ele só vai ser reprovado se for menor ou igual a 12. O que eu faço, então? Eu coloco outra função C aqui dentro, certo? C, abro parênteses, então, se a média for menor ou igual a 12, ponto, vírgula, reprovado, certo? Então, eu coloquei, a gente chama isso de ser encadeado. Por que encadeado? Porque eu tenho um C dentro do outro, encadeado ou aninhado, tá? Porque eu tenho uma função dentro de outra, então a gente diz que elas estão alinhadas. Agora, aqui eu vou colocar ponto, vírgula, vou colocar recuperação, certo? Como eu abri 2 parênteses, eu tenho que fechar 2. Abri um, tá vendo? Fechei um, fechei o outro. Então, ó, se a média for maior ou igual a 20, ele vai me retornar aprovado. Se não, se a média for menor ou igual a 12, ele me retorna reprovado. Se não, ou seja, se não for maior ou igual a 20, nem menor ou igual a 12, só pode ser um valor entre 12, né, e 20. Ou seja, um valor intermediário é recuperação. Difícil essa, gente. Essa daqui é nova, né? Até então eu não tinha feito com vocês, tá? É a função C aninhada. Então, tá vendo? 17 é recuperação, 20 aprovado, 9 reprovado, certo? Eu posso encadear quantas eu quiser, certo? Eu posso encadear quantas eu quiser aqui, tá? Só um minuto que a minha... Tá saindo da tomada aqui a minha... Só um minuto. Voltou. Pronto. Agora, conte C. Aqui, na verdade, eu já coloquei a explicação. Ó. Selecionar a coluna onde se encontra a palavra desejada. A palavra desejada, ou seja, quantos alunos foram aprovados? A minha tomada tá com mau contato, gente. Peraí. Deixa eu acertar isso aqui só um minuto. Pronto. Desculpa, pessoal, minha tomada tá com mau contato. Daqui a pouco ele desliga. Então, aqui, ó, conte C igual, conte,
ponto C, ou seja, contar de acordo com uma determinada condição, é esse intervalo, ponto, vírgula, qual que é o critério? A palavra aprovado. Ele vai contar para mim quantos alunos foram aprovados. Somente 4 aprovados. Aqui também a mesma coisa, conte ponto C, ele vai contar esse mesmo intervalo. Eu vou contar quantos alunos foram de recuperação. 5. E embaixo, conte ponto C, o mesmo intervalo, entre aspas, sempre, faltou o ponto vírgula, entre aspas, sempre que for texto, entre aspas, tá? Na função. Reprovado. Certo? Aqui, pessoal, maior nota, menor nota, média, maior média e menor média, é fácil, né? Igual máximo aqui, para ele me retornar do total, né, a maior nota. Então, a maior nota é 94. E aqui, igual mínimo, para ele me retornar a menor nota, né, nesse aqui do total. Maior média, igual máximo. As médias estão aqui na coluna G. E a menor média é a função mínimo acima das médias que estão nessa coluna aqui. Certo? Tranquilo? Aqui eu tenho outras funções soma C. Olha só, eu tenho outras funções soma C. Vou aumentar aqui, olha só. Quantos cintos foram vendidos? Tá vendo? Analisar aqui, quantos cintos foram vendidos? Então, igual, soma C, eu coloco o intervalo onde está os cintos, que é, no caso, aqui o nome do produto. Ponto, vírgula, o critério é a palavra cinto, né? Então, eu vou pôr, como é texto, eu vou pôr entre aspas, certo? A palavra cinto. Ponto, vírgula, e aqui o intervalo que é onde eu vou somar, né? Ou seja, ele vai procurar nesse intervalo aqui, que é o intervalo onde estão os produtos, ele vai procurar a palavra cinto. Encontrando, ele vai somar o valor que está na frente. Certo? Vamos ver? 157 cintos. Se você olhasse aqui onde está cinto e fosse somando, você ia ver que ele ia dar 157, tá? Agora aqui, ó, quantos sapatos foram vendidos? A mesma coisa, tá? Soma C. O critério onde tá, né? Os valores, ponto, vírgula. A palavra sapato, entre aspas, ponto, vírgula, e aqui o intervalo onde eu vou somar. Então, ele vai procurar onde está sapato e somar o valor que está na frente. Então, foram vendidos 207 sapatos. Quantos tênis foram vendidos? A mesma coisa. Igual, soma C, o intervalo, ponto, vírgula, o critério é a palavra tênis, entre aspas, ponto, vírgula, para separar, e o intervalo da soma, que é a coluna E aqui. Foram vendidos 10 tênis, então. Quantas camisas foram vendidas? Eu tô fazendo meio rápido, gente, porque é tudo igual, tá? Aqui eu não posso puxar, porque cada critério aqui é uma palavra diferente, tá vendo? Então, não tem como eu puxar, tá? Então, igual, soma C, o critério é o intervalo, o critério camisas, ponto, vírgula, e o intervalo da soma.
é a palavra camisar, né? Sem o S. Por isso que ele tinha dado 0, tá? Aqui, de novo, soma-se o intervalo. O critério é calça. Deixa eu ver, tá escrito calça. Calça. E o intervalo, 48 calças. E agora, quantos produtos a Ana vendeu? Então, vou fazer assim. Igual, soma C. Eu vou colocar o intervalo, nome dos vendedores, tá vendo? É o intervalo. O critério é Ana. E o intervalo da soma é o mesmo aqui, né? Que aí ele vai procurar a palavra Ana e somar o valor aqui. Ou seja, o quanto que a Ana vendeu? Ela vendeu 173 peças. Quanto o Denis vendeu? Igual, soma-se o intervalo, ponto, vírgula, o critério, que é a palavra Denis, e... certo? Igual, soma-se o intervalo, ponto, vírgula, o nome Bruno, vírgula, e o intervalo da soma. Fica tranquilo, tá? Wagner, soma-se, intervalo dos... Opa, faltou o sinal de igual aqui. Igual, soma-se, o intervalo, ponto, vírgula, o critério Wagner, e o intervalo da soma. Por último, para acabar, a Maria, ponto, vírgula, o nome Maria, ponto, vírgula, e o intervalo da soma. Pessoal, eu sei que vocês estão ficando cansados, mas acabou. A gente acabou de fazer a última, tá? Olha só, eu vou salvar, ele já salvou automaticamente, mas eu vou... deixa eu ver onde que eu vou salvar aqui. Eu vou enviar para vocês, tá? Vou upar lá isso aqui. Peraí. Contabilidade. Ó, eu vou colocar resolvidos, certo? Então, vai estar nesta coluna aqui, tá exercícios de fixação. Esse daqui é sem as respostas, tá? Agora eu vou carregar o resolvido. Ó. Então, é o mesmo arquivo, só que dessa vez resolvido. Eu sugiro, pessoal, só para treinar, isso aqui eu não vou pedir para entregar, porque senão vai ficar muita coisa para entregar, certo? Mas abre o exercício de fixação, né? Baixa ele, tenta resolver e depois você compara com o resolvido, certo? Então, tá os dois aqui, ele em branco e ele resolvido, certo? O pessoal tinha me perguntado dessa planilha aqui. Pessoal, não esquece de baixar ela, tá? Não altera direto aqui, por favor. Essa planilha... Ó, o pessoal tinha me perguntado se era para fazer outra igual. Não, pessoal, baixa essa, é só alimentar a planilha, tá? Não precisa fazer outro arquivo, não. É só alimentar a planilha. Por quê? Digitar é fácil, né? O problema é as fórmulas. Então, quem ainda vai fazer, né? Que ainda não fez, você clica aqui, faz o download, baixa, né? E aí você resolve a planilha, assiste as aulas primeiro, tá? Quem não assistiu as aulas que eu fiz a planilha, que foi a aula do dia 9 e a aula do dia 2, né? Foi as aulas que eu fiz a planilha. Para quem começou hoje,
elas estão aqui, tá? As aulas, se tiver mais alguém que começou hoje, é só subir a rolagem, ou vai no meu canal do YouTube, que tá lá também, tá? É no YouTube que eu tô postando, certo? Eu vou parar a gravação, porque senão vai ficar muito extenso para eu upar.